amados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, ele diz: aparta-te dos tais. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo com tudo isso que eu estou falando é exatamente aquilo que, vamos voltar lá, 2 Pedro 3. Agora eu quero trazer um pouquinho mais para baixo. Diz assim, eu li até o versículo 9, né? Versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, olhe, irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu falei todos esses outros pontos, começando lá de Mateus, eu não citei, né? Mas Mateus, capítulo 7, quando Jesus fala sobre os falsos profetas e como Jesus ali nos ensina como identificar um falso profeta. Interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele nos ensina como identificar um falso profeta. Aqui, em 1 João, no capítulo, deixa eu ver aqui se é o capítulo 3, não, capítulo 4. 1 João capítulo 4 nos ensina como distinguir, diferenciar, discernir entre os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Outra palavra que eu quero conciliar com essa daqui também é uma que está lá em 1 Timóteo também, porém, não é no capítulo 6. É 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja só, nós estamos em Salmos capítulo 6, versículo 24. E ali a palavra do Senhor está dizendo que eles desprezaram a terra aprazível, não creram na palavra do Senhor. E aí a terra prometida foi desprezada por eles por não crerem na palavra do Senhor. E Jesus prometeu um lugar preparado por ele na casa do Pai, onde há várias moradas, e prometeu vir e buscar os seus e levar, para que aonde ele está, os seus estejam também com ele. E tudo que nós lemos, tudo que nós vimos aqui, né, falando sobre a promessa, o ponto principal ali de 2 João 3, né, e todos esses outros pontos aqui que eu estou lendo, que eu estou discorrendo, estão falando não só do ponto em que houve a descrença, mas o que a descrença levou, eu já falei. E o ponto em que eu estou levando você a chegar, a trilhar aqui comigo esse caminho de raciocínio, de entendimento doutrinário da palavra do Senhor, é que Jesus, somente Jesus, é o caminho até Deus. E não existe outro meio de eu e você chegarmos até Deus se não for por Jesus. Mas existem por aí falsos profetas. Existe nesse mundo o espírito do anticristo. Existe nesse mundo o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira. O diabo, que é Satanás, é o pai da mentira. Os demônios, eles têm doutrina. Acabamos de ler aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor diz, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. No passado, está aqui no Salmo 106, versículo 24. No passado, o povo de Israel desprezou a terra prometida, porque eles haviam deixado de crer nas palavras do Senhor. Agora, no presente, o espírito do anticristo está espalhando a heresia, a blasfêmia, a mentira, o engano de uma forma secreta. É como está escrito, se eu não estou enganado, isso mesmo, olha aqui. 2 Pedro, capítulo de número 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então veja o que a palavra do Senhor está dizendo. E é esse, irmãos, esse é o propósito do diabo.
Esse é o